Então, minhas amigas, meus amigos, uma ótima noite para todos nós, aos que nos acompanharão no YouTube, né, no futuro, que sejam também cumprimentados, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que estiver assistindo, que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, nos conduzir em mais um momento de reflexão. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao convite. É uma alegria a gente estar junto de novo e vencendo aí, né, as distâncias geográficas através da internet. Graças a Deus, a gente tem esses recursos, né, em mãos, possibilitando-nos aí estreitar os laços, né? Então é uma alegria a gente estar junto de novo e hoje propusemos então essa parábola, né, como tema para as nossas reflexões, porque desde a primeira leitura dela, ela me marcou profundamente. E num primeiro momento, porque é, vamos dizer assim, não é a mais curta, né? Em termos de palavras, mas em termos de versículo, ela e outras entram no rol aí das mais curtas do Evangelho, de todo o Evangelho, né? De todas as parábolas contadas por Jesus, porque nós estamos falando de uma parábola que é apenas um versículo, né? Está em Mateus capítulo 13, versículo 44. E a parábola é simplesmente assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem encontra, torna a escondê-lo, vai, vende tudo o que tem e compra o campo. Fim da parábola. E isso desde que li pela primeira vez, né, me marcou porque eu falei assim, poxa vida, Jesus fez aqui um esforço tão extraordinário, né, porque como eu não sei se é um consenso, né? Mas como muito se diz, o tema central da vinda de Jesus é o reino de Deus, é o reino dos céus, né? Aqui, como a gente está em Mateus, a gente vai ver que Mateus nunca coloca reino de Deus, né? Uma das suspeitas é porque Mateus escrevia para os judeus e judeus não pronunciavam o nome de Deus, né? Tanto é que para os judeus o nome de Deus é quatro consoantes que não são pronunciáveis, né? Vamos dizer assim. Justamente porque apenas os iniciados ali é que poderiam saber como se pronuncia o nome de Deus, mas o nome de Deus não deveria ser pronunciado por qualquer pessoa, né? Então, Mateus não coloca reino de Deus, Mateus coloca reino dos céus, mas, né, aí são questões da linguagem humana. E, e aqui está Jesus sintetizando o tema central da sua vinda em uma frase, né? Em uma parábola que é uma frase. E isso me marcou profundamente desde a primeira leitura, porque a capacidade de síntese de um espírito sábio é assustadora, né? Quando a gente vê espíritos nobres falando, eles falam com acerto, eles falam com precisão, né? Uma precisão incomparável, né? Vamos dizer assim. É uma precisão sem perfeita, né? Sem nenhum tipo de ajuste. E aqui está Jesus, trazendo o tema central da sua vinda, né? É tido como o tema central da vinda de Jesus, porque essa é a grande novidade que Jesus trouxe. É a maneira como Jesus apresenta esse reino. Ninguém nunca antes tinha falado disso. Nem o tema, né? Eu diria que nem mesmo o tema do reino de Deus teria sido abordado em nenhuma outra filosofia, em nenhuma outra seita, né? Apenas ali no povo de Israel, alguma visão mais ou menos nesse sentido, mas Jesus traz uma visão muito revolucionária quando ele afirma que o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, o reino de Deus está dentro de nós. Essa é uma revolução no pensamento religioso, mas eu diria no pensamento humano, porque
traz a perspectiva interior à tona, né? Nós que, enquanto humanidade, sempre buscamos o exterior, com Jesus somos convocados a olhar para o interior, né, para o coração. E isso fica claro em diversas falas de Jesus, né, quando ele elenca lá nas bem-aventuranças, também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, quando ele elenca a pureza de coração, né, como uma das fontes de felicidade, né? Bem-aventurados os puros de coração. Jesus está dizendo, né, do interior, quando ele fala é, que o pensamento, né, o adultério se comete no pensamento, novamente trazendo ali para o interior. E quando vai falar sobre o reino de Deus, ele diz isso, né? O reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós. E isso é o que vai levar Paulo a dizer, né, aos Coríntios: e não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o templo de Deus habita em vós? E essa é uma perspectiva, eu chamo de revolucionária, porque a gente até então acreditava que o templo de Deus era um lugar de pedra, né? Era um lugar construído por mãos humanas. Esse é um tema que já aparecia no Antigo Testamento, né? Ali com o rei Davi, achando que, quando Deus falava, né, de construir um templo, achando que era um templo que um ser humano, né, poderia edificar com questões materiais, né, com coisas da terra. Tamanha a incompreensão do que se tratava. E Jesus então vai falar do reino de Deus de uma perspectiva interior. E é por isso que eu acho essa parábola brilhante. Porque a gente está, no Evangelho de Mateus, a gente está acabando de passar na parábola do semeador. Acabando de passar na explicação que Jesus deu da parábola do semeador, e ele compara na parábola do semeador até as terras, né, os tipos de terras que são encontrados pelo semeador com as pessoas. Isso já nos abre aí o primeiro ponto para a gente entender essa parábola, do que ela está falando, né? Porque o campo, lá na parábola do semeador, são os espíritos, são as pessoas, né? Somos nós. Nós somos o campo. A semente lançada, e aí na parábola do semeador é muito interessante, porque a semente está no singular, né? A semente é lançada e parte da semente cai no solo à beira do caminho, parte no solo pedregoso, parte no solo espinhento e parte em terra boa. E daí há três terras boas, né? Uma terra dá 30, uma 60 e outra 100. Todas são boas, né? Quem dá 30, quem dá 60, quem dá 100. Todas são boas porque dão fruto conforme a sua capacidade. Mas ali Jesus então vai comparar pessoas com campo ou com terra. E então aqui abre a conexão, né, dessa parábola com todo o resto da mensagem de Jesus. O reino de Deus é como um tesouro escondido em um campo. Quem é o campo, né? O que é o campo? O campo somos nós. Ou pelo menos é uma interpretação possível. O reino de Deus está dentro de nós e está escondido. E um homem acha esse tesouro. E o mais curioso é que o homem torna a escondê-lo. Então, essa parábola, parece que ela tá dizendo de um processo que é vivido a partir do momento em que o tesouro é encontrado, né? Então, o homem que encontra esse tesouro não sai como que se vangloriando dele. Parece que o primeiro sinal de quem encontra é tornar a esconder. E te queria entender um pouco mais sobre isso, ou pelo menos comentar um pouco mais sobre isso, porque é, essa parábola, ela tá, vamos dizer assim, de, de maneira geral, ela tá resumindo o processo evolutivo do espírito. De tanto que, de tanto que tá sendo dito aqui, né? É, apesar das palavras serem poucas, né? O que parece que Jesus está fazendo aqui é sintetizar o processo evolutivo do espírito. Então, quando Jesus fala do reino de Deus como um tesouro, né, um tesouro escondido,
e que, uma vez encontrado, o homem torna a esconder. Ele está falando de um processo aqui muito interessante, daqui a pouco a gente vai trazer mais sobre isso, mas é um processo que, sem ele, a gente não consegue encontrar o tesouro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas por que que nós estamos dizendo que essa parábola conta do processo evolutivo, né? Porque aí o homem torna a esconder e vai, vende tudo que tem e compra o campo. E ponto final. Né? Não fala que depois ele pega o tesouro e fica rico por causa do tesouro. Não, acabou aí a parábola, né? Então o homem vai, vende tudo que tem e compra o campo. Se a gente fosse para uma abordagem mais psicológica aqui, né, embora eu não tenha as devidas competências para tal, a gente poderia dizer que o processo de comprar o campo é um processo comentado pelos espíritos no livro dos espíritos. E por isso que estou dizendo aqui que essa parábola resume o processo evolutivo de um espírito. Na questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar um pouquinho o tema das paixões. O que que é paixão? Isso é um conceito bem discutido hoje, porque eu acho que Kardec usou num sentido e hoje em dia a gente já usa em outro. Mas a paixão ali, acho que a gente pode dizer como se fossem as emoções, né? Ou os sentimentos que a gente é, se depara dentro de si mesmo, né? Sentimentos, acho que é mais correto chamar de emoção hoje em dia, né? Acho que seriam as emoções que brotam assim na alma e, e que depois elaboradas viram sentimentos, né? Mas Kardec pergunta assim, se o princípio das paixões ou dessas emoções é mal em si mesmo, embora ele esteja na natureza. Kardec está tentando entender um pouquinho mais sobre esse aspecto, né, das emoções, dessas paixões. E essa é uma pergunta interessante, porque durante todo o livro dos Espíritos a gente aprende que a lei da natureza é a lei divina, né? E o que está na natureza é divino. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então essa pergunta de Kardec ela é interessante porque o princípio das paixões é mal em si mesmo, embora esteja na natureza. Quer dizer, é, será que o princípio de algo que está na natureza pode ser ruim? E se for, não tem como causa o próprio Criador, então poderá ser que algo que venha do Criador, porque está em princípio, algo que venha do Criador seja ruim em sua essência, né? E os Espíritos vão dizer que não. Eles vão dizer diretamente, né? O princípio das paixões não é ruim. O problema está quando a gente acrescenta a esse princípio a vontade. E nesse sentido, as coisas podem se complicar. Então, a gente dar um exemplo, vamos dizer assim, ó, o princípio do egoísmo não é ruim. O princípio. Por quê? Porque se você esquecer 100% de você, você não vai para frente. Você vai ficar fazendo as coisas tudo para os outros e nada para você. Isso não é bom. Por quê? Porque a única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Se você não faz por você e só faz para os outros, você estagna. Então, o princípio do egoísmo, o princípio dessa emoção mais egóica não é ruim. Por quê? Porque ele faz você olhar para você. Isso é importantíssimo, né? Isso é vital. Se você não olhar para você, você não avança. Você não resolve nada do que você veio para resolver. Você fica cuidando de todo mundo e no final você tá um caco. Então, o princípio do egoísmo não é ruim. O problema é que o problema é quando, a partir desse princípio, eu acrescento a minha vontade. E aí eu só penso em mim. Aí, em nome de cuidar de mim, eu cuido só de mim. Aí ficou complicado. Aí ficou. Aí perdeu a medida. Né? Então, assim, eu preciso cuidar de mim,
mas eu não posso cuidar apenas de mim. Porque se todo mundo fizer isso, né, a lei da universalidade das ações, né, como propõe Immanuel Kant, eu gosto muito dele, ele diz assim, se você quer saber se alguma coisa que você vai fazer é boa ou ruim, pensa assim, se todo mundo for fazer o que você está fazendo, isso vai ser bom ou é ruim, né? Kant parte de um princípio que o bem tornado universal não deixa de ser bem, mas o mal tornado universal ele se torna alarmante, né? Então, se todo mundo começar a falar, assim, "Não, agora eu só penso em mim, acabou o planeta Terra, né? Ninguém sobrevive. Então, a gente precisa cuidar uns dos outros, mas não é nem só uma coisa nem só outra. Não é nem só dos outros e nem só da gente. A gente precisa olhar para a gente mesmo. Então, o princípio dessa paixão, né, que gera aí esse egoísmo, o princípio da paixão não é ruim, mas o excesso, né? O problema é o excesso, o problema é a paixão acrescida da vontade, né? Que é a coisa de, não, agora eu vou olhar só pra mim, eu vou pegar só pra mim, eu vou tomar só pra mim, eu vou guardar só pra mim. Esse é um problema. Aí na questão 908, Kardec faz uma pergunta tão importante quanto a 907. Kardec pergunta assim: uma vez que o princípio não é ruim, quando é que ele, qual que é o limite, né? Quando é que o princípio deixa de ser bom para ser ruim? Aí os espíritos vão dizer assim: as paixões são como cavalos, que só são úteis quando governados, e se tornam perigosos a partir do momento em que passam a governar. Então, o princípio do egoísmo não é ruim, mas uma pessoa controlada pelo egoísmo, ela é capaz até de matar, ela é capaz de corromper, ela é capaz de deturpar, ela é capaz de manipular, tudo em nome de um egoísmo. Então, a pessoa controlada, né, por isso, ela é perigosa, né? Então, e aí é que se conecta na nossa parábola de hoje, né? O que que é o processo de comprar o campo? É o processo de se governar. É o processo de ser dono de si mesmo. E o ser dono de si mesmo não é um processo fácil, porque a gente está séculos e mais séculos alimentando a tendência de simplesmente fazer o nosso desejo. Atender esse desejo, que é um desejo insano, né? É um desejo irracional. Muitos dos nossos desejos, eles estão numa direção completamente equivocada, né? Você vê que o ápice disso, né? Eu não estou falando que todo mundo é assim, mas só para a gente dar um exemplo é, de quão insano um desejo pode ser, tem pessoas que são capazes de prender o ser amado para o ser amado ficar perto dele. Isso aí é uma loucura, né? É um desejo completamente equivocado. A pessoa deseja a presença do outro, mesmo que o outro não queira estar ali, né? Ele não tem noção do que o desejo dele está fazendo mais, né? O desejo está completamente desgovernado e dominando a consciência, né? O ponto aqui é a consciência, tá dominando a consciência por completo. Então, há um, um processo em curso que é o processo de se governar. E esse não é um processo fácil. Por isso que o homem da parábola tem que vender tudo que ele tem. É como se a gente dissesse assim: é preciso se despir de quase todas as convicções, né? De quase todos os achismos, de quase todos os hábitos que a gente alimentou até hoje, para que a gente consiga sobressair no meio disso tudo. No meio dessa bagunça interior, é preciso emergir a consciência divina, né? O ser verdadeiro, né? Porque a gente foi como que, como que colocando cargas para nós, né? Como colocando características que não são essencialmente nossas, né? Você vê que o quanto de esforço um espírito tem que fazer para se tornar perverso, né? Porque se a gente é filho de Deus, se a nossa essência é divina, né? Quanta força tem que fazer um espírito para ele se tornar um obsessor, para ele se tornar um espírito que
promove a guerra, né? Que promove a destruição. O quão, porque é completamente contrário à natureza, né? É como um ser humano querer viver como um peixe, né? Tá tudo errado, está totalmente diferente. Mas a gente acaba, entre aspas, conseguindo, né? E aí, séculos e mais séculos alimentando pensamentos contrários à nossa natureza, acabou fazendo com que a gente angariasse coisas que não são nossas, né? Então a gente precisa ir vender tudo que tem, se despir um pouco dessas questões que a gente foi atribuindo a nós mesmos, né? É, se, se a gente for parar para pensar, tem gente que jura que é má. Mas não tem como, né? Você não tem como ser uma pessoa má. Você pode estar alimentando pensamentos sobre si mesmo que te fazem pensar que você é uma pessoa má, mas você não é. Em essência, não tem como ser. Então vai, vende tudo que tem e compra o campo. Quando compra o campo, o tesouro agora é de quem? De quem comprou o campo, porque eu comprei o campo com o tesouro lá. E o tesouro é o reino de Deus. O tesouro não foi feito por mim, ele não nasceu de mim, mas ele foi colocado em mim. Isso é essencial, porque Paulo vai usar a palavrinha tesouro, né, na sua segunda carta aos Coríntios, e ele diz assim: temos, porém, o tesouro como em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, Paulo está se comparando ali a um vaso de barro, está nos comparando, né, a vasos de barro, e vamos dizer assim, o vaso de barro, ele transporta algo valioso, mas não é dele, propriamente dito, né? Foi dado para ele, mas não é da sua essência, né? Ele não é o autor daquilo que ele carrega. Então, o vaso de barro pode carregar uma água, né? Pode carregar, na época lá, carregava vinho, então, o vinho não é da essência do barro, né? Vamos dizer assim. Aqui é uma linguagem bem figurada, né? Preciso fazer um esforço interpretativo aqui para não entrar em contradições, mas o que Paulo está dizendo ali é que o reino de Deus está em nós, mas nós não somos o autor dele, né? Por isso que é reino de Deus. Mas então, o processo de vender tudo que tem e comprar o campo é o processo de se governar. E nesse processo, a gente queria comentar aqui rapidamente, porque uma certa vez a gente estava numa reunião mediúnica no GELD, né, que é o grupo que eu participo, e um espírito comentou essa questão do livro dos espíritos, dos cavalos, né, que as paixões são como os cavalos, mas que só são úteis quando governadas e se tornam perigosas a partir do momento que governam. E ele fez uma pergunta muito provocativa, porque ele diz assim: é certo que nós precisamos governar, mas por acaso poderemos governar sem compreender? E o objetivo ali era falar da importância do estudo, a importância do autoconhecimento, a importância da autoanálise, a importância e do estudo fora mesmo, né? O estudo que vai nos aclarar a mente, né? E aí nos lembramos de Jesus dizendo: E conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade é a única ferramenta capaz de me ajudar a lidar com essas paixões desgovernadas, né? Para que eu passe a governá-las. Ou, na linguagem aqui da parábola, para que eu consiga comprar o campo. Para que eu consiga comprar o campo. Mas o ponto, acho que o ponto final aqui é que é muita coisa, né? A gente vê aí que a parábola é um versículo só, mas dá pano para manga, né? Como a gente diz aqui em Minas Gerais. É, tem uma coisa que nós falamos no começo e dissemos que iríamos voltar para comentar, e acho que agora é o momento para a gente poder também encerrar ou encaminhar aqui para o encerramento, que é o processo de encontrar o tesouro e tornar a esconder. Esse processo ele é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque uma das coisas que chama atenção nessa parábola é que o reino de Deus é o tesouro e ele é o tema do início e do fim da parábola, né?
Então, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, é o tema inicial, que um homem encontra. Daí, vamos dizer assim, tem a metade, tem o meio da parábola, né? O homem vai lá, vende tudo que tem e compra o campo. Porque, no final das contas, o tema final aqui, né? Por que que ele comprou o campo? Porque o reino de Deus, o tesouro está escondido lá. Então é como se a gente dissesse assim, o reino de Deus ele está aparecendo no começo e no final. É o começo da parábola, ele é o final da parábola. E existe um outro momento em que o reino de Deus também é o começo e o fim do que Jesus está dizendo. E que momento é esse? Esse é o momento das bem-aventuranças. As bem-aventuranças começam com bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E elas e as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, termina dizendo assim: Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É o reino dos céus, né? Tá em Mateus. Então o reino de Deus aparece no começo e no fim. As demais parábolas, as demais bem-aventuranças, nenhuma fala do reino de Deus. O reino de Deus só aparece no começo e no fim. E é aqui que eu acho que essa parábola ela fica assim extraordinária, porque Jesus está exemplificando aqui, ou tentando mostrar para a gente o que, que é a humildade. Porque a humildade não é você se sentir pior. A humildade não é você se desmerecer. Humildade não é falar mal de si mesmo, nem negar suas habilidades. Humildade não é você é, enterrar o talento, né? Humildade é eu descobrir o valor que eu tenho, mas eu ainda não sou dono de mim o suficiente para fazer propaganda do valor que eu tenho. É isso que é humildade. Eu sei que eu tenho valor, mas eu me conheço a ponto de perceber que se eu ficar vendendo a minha imagem de valoroso, eu vou me perder. Então eu encontrei o tesouro, mas eu volto a esconder. Eu volto a esconder por quê? Porque a humildade serve para eu entender que eu ainda não sou dono de mim mesmo e que a qualquer momento eu posso cair. Então, quando a gente vê o Chico falando, né? O Chico falando assim: ah, eu não sou nada, eu sou uma lesma, né? Aí tem uma frase que o Haroldo cita muito, que é assim: o Chico falava assim, né? Eu sou uma lesma que caminha para frente, né? Então, assim, se colocava ali pequenininho, mas não como um demérito. Porque existe uma diferença quando eu me desmereço e quando eu percebo que se eu abrir demais, eu vou achar que eu sou o dono de tudo, e daí é o primeiro passo para a queda. Então, o Chico, a gente tem que ter atenção nisso, que a gente acha que humildade é se desmerecer, porque a gente vê o Chico fazendo algo que a gente acha que é demérito, mas não é demérito. Ali é o Chico muito atento, né? Porque ele sabia que um deslize poderia. Tá certo que a obra foi grande demais, né? Mas poderia atrapalhar bastante, ou até mesmo, né? Em algum grau, pôr tudo a perder. Então, a humildade é quando eu sei o valor que eu tenho, mas reconheço que eu ainda não sei assumir esse valor. E aí eu preciso trabalhar. Por isso, o resto das bem-aventuranças. Então, é humildade, aflição, é, mansuetude, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, é, pacifica, pacificador, e a oitava barra nona bem-aventurança é a perseguição pela justiça. Então percebamos que o que há entre a humildade e a perseguição pela justiça é o processo evolutivo. O processo evolutivo ele culmina na perseguição pela justiça. É o ápice do processo evolutivo. Por quê? Porque agora você vira é, missionário, né? Você deixa de sofrer por expiação, por prova e passa a ir por missão. Esse aí é o que Kardec vai dizer lá dos espíritos puros, né? Ele fala que o espírito puro é o missionário. Então, meus amigos, essa é a parábola que a gente gostaria de apresentar, que a gente pudesse olhar para ela como
uma síntese que Jesus está fazendo do nosso processo evolutivo, entendendo que ele começa na humildade. Na humildade de me reconhecer do jeito que eu sou, com as fraquezas que eu tenho, com as forças que eu tenho, mas, sobretudo, reconhecendo que eu preciso iniciar o meu processo de autogoverno, de autodomínio. E esse acho que é a grande batalha aí pelos séculos que nos compete travar internamente. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença e paciência. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Então, nesse momento, possamos buscar a nossa concentração e agradecer, como dito na mensagem inicial, agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, agradecer pela oportunidade de termos contato com a mensagem de Jesus sob a ótica espírita, facilitando o nosso entendimento, a fim de que possamos aproveitar as experiências terrenas para a edificação dos nossos valores espirituais. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.